Olá pessoal, a gente está começando aqui mais um dia de leitura do Nascimento de uma Pedagogia Popular de Elis Freinet. E hoje eu estou começando aqui com algumas fotos. Eu não sei se essa foto é exatamente de Bassurloop, mas me parece que sim, né? Eu tenho a impressão de que que ele tinha uma turma só de meninos lá em Bassurloop. E essa é uma das fotos mais antigas que eu encontrei de Freinet, né? Na história sobre Freinet. E talvez seja, enfim, uma foto lá de Bassurloop ou da segunda escola que a gente vai começar a estudar hoje, que é a de Sampo, né? Provavelmente é de lá. Tem algumas outras fotos aqui do uso do tipógrafo pelos estudantes. Não sei precisar o ano, mas acredito que era ali por volta dos anos 60, 70. Ou 50, né? Enfim, que foi a época que eles já abriram uma escola privada, se eu não me engano. E aqui são algumas fotos que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, vamos retomar a nossa caminhada aqui no que diz respeito à leitura, né, do livro. A gente acabou o último capítulo vendo um pouco sobre como se estruturou, né, a cooperativa, o CEL, né, que é a Cooperativa de Ensino Leigo. Como ela começou com poucos professores e foi crescendo com o passar dos anos, principalmente com a divulgação que Freinet eles faziam nos congressos e nos encontros de professores. Os membros da cooperativa também divulgavam através dos sindicatos, dos quais eles participavam localmente, né? E a cooperativa foi crescendo e ela foi se organizando, se estruturando, tanto para ensinar aos cooperados que chegavam, quanto para tornar viável a publicação de tantas escolas diferentes, né? E além da correspondência em si que eles praticavam entre si, havia esse outro trabalho de publicação, já de organização de uma publicação. Eles criaram uma revista, Lagerbe, se eu não me engano. Exato, Lagerbe. E ao mesmo tempo publicavam cada um seus jornais escolares. Havia também o boletim da própria cooperativa, que servia também como uma espécie de material de formação, explicando como operar tecnicamente a imprensa, né, e os componentes ali para fazer funcionar no dia a dia a imprensa na escola, além da parte mais voltada para o aspecto pedagógico, que eles começaram a explorar também quando a parte técnica foi as dificuldades técnicas foram sendo superadas, né? Houve também a introdução do trabalho com cinema, com rádio e outras técnicas que estavam sendo desenvolvidas pelo grupo, né? Coletivamente eles tinham uma discussão intensa assim a respeito do que funcionava, do que estava sendo problemático, de como resolver os problemas, sugestões de outras técnicas e outras maneiras de usar as técnicas já organizadas por Freinet. Então houve todo um crescimento, né, dessa cooperativa e também uma tentativa de descentralização da cooperativa, que acabou não funcionando muito bem por conta dos altos custos, né, de descentralizar essa maquinaria, de descentralizar as funções. Muitas vezes em certos lugares
o valor de determinado papel era mais caro que em outro, então a pessoa que ficava responsável pela distribuição do papel que seria usado nas escolas não conseguia aquele desconto e ficava mais barato na outra região. Algumas máquinas, né, o prelo que eles chamam, o Freinet conseguiu por um preço muito mais em conta localmente, e em outros lugares era muito mais caro, mas ao mesmo tempo para montar lá e enviar para outro lugar ficava também muito caro. Então essa tentativa de descentralização das funções da cooperativa, né, funcionou até certo ponto, mas depois foi encarecendo até até que eles decidem por centralizar novamente, né, esses papéis em poucas pessoas, o que provavelmente também vai trazer mais à frente alguns problemas para a cooperativa, como por exemplo a uma certa formalização, né, dos papéis e das relações, que termina acontecendo quando não se consegue, né, descentralizar esse poder. Mas vamos seguir para o capítulo 3. No final do capítulo 2 eles tiveram que se mudar para São Paulo porque Elis Freinet não conseguiu se estabelecer como professora lá na região, né, de Bassurloop, e acabou que ela conseguiu esse emprego de professora em São Paulo. Freinet conseguiu também transferir para lá o seu papel de professor também, conseguiu assumir uma vaga também por lá. E aí eles decidem por deixar Bassurloop por questões econômicas, priorizando justamente esse apoio financeiro, né, que eles asseguravam à cooperativa, né? Eles levavam uma vida bem modesta justamente para que essa vida fosse coerente com as necessidades econômicas da cooperativa e para que eles pudessem investir ao máximo na consolidação, né, da cooperativa. Então, Sampo, 1928-1929. Dificuldades escolares. Quando tínhamos vindo a São Paulo, pouco antes de Freinet fazer o seu pedido de transferência para esse lugar, tínhamos ficado logo encantados com a originalidade desta aldeia de aspecto medieval, cercada de muralhas, dominando do cimo da sua colina as encostas cobertas de vinhas. Os campos de rosas, as laranjeiras, as oliveiras prateadas, e com o mar lá ao longe adoçando-lhe os contornos. A intimidade das velhas pedras, as ruelas vetustas, os chafarizes antigos obstinam-se em permanecer como cenário fiel das velhas camponesas provençais que, de amplas saias e chapéus de palha, evoluem silenciosas e graves sobre o duro entrançado das suas alpercatas. A escola era uma antiga construção encaixada no aglomerado das casas que se incrustavam como argamassa em redor da igreja altaneira. Um pátiozinho minúsculo, abrigado no verão pela sombra generosa de uma latada, uma sala com 2 janelas para a ruela, um telheiro pequeníssimo, eram estes os futuros domínios da tipografia na escola. Mal tínhamos descarregado as nossas modestas mobílias e já Freinet tinha entrado na aula, que em português de Portugal é na sala, né? Diante da sua desoladora pobreza, meditava com ar melancólico, velhas mesas desconjuntadas, um soalho desnivelado em que faltavam algumas ripas, uma velha secretária em cima de um estrado, uma biblioteca toda comida pelos bichos. De imediato, é este o saldo de tudo que a Câmara de São Paulo tem para oferecer aos novos professores. Mas há pior. Sob o telheiro, por debaixo de uma porta, escorre uma umidade duvidosa que lança um cheiro suficientemente característico para que ainda possam restar dúvidas sobre a sua origem. Mesmo no fim das férias não tinham sido esvaziados os banheiros, né?
Não se pode dizer que seja muito animador, diz Freinet, mas vou ver se falo com o presidente da Câmara. É preciso andar um bom bocado para encontrar o senhor presidente, cuja vila bebe a seu bel prazer o sol e o ar puro na Saint-Paul dos ricos. A aula em mau estado, diz ele. Mas, meu caro senhor, todas as escolas são assim nas nossas humildes aldeias. Caiar, isso queria eu. Por as vigas que faltam no assoalho, ainda vai ser mais difícil. As casas de banho, os banheiros, né? Isso é uma grande história. A fossa é pequena demais e nem sequer se pode tapar. Que quer o senhor que eu faça? Pensa que é cômodo, não? Prateleiras? Mas o senhor quer prateleiras? Não está bom da cabeça. Somos pobres, homem. Muito pobres. Não temos verba. Uma mesa para o material de imprensa? O que diz? Uma mesa? Oh, francamente, isso é demais. Meu caro senhor, não sou professor primário, mas vou dar-lhe a minha opinião. Ora, repare, aqui o senhor só tem filhos de pobres diabos. Na sua grande maioria, filhos de rendeiros e que não precisam nem de cartas nem de as imprimir. Ler, escrever, contar, isso já lhe vai dar muito, mas muito que fazer. Aqui para nós, o seu antecessor não lhes ligou importância nenhuma e o senhor sabe de que é que precisa. De energia. Não se ponha com tantas complicações. Não vai levar muito tempo a perceber que o que eles são é uns autênticos vadios. Aguente-se bem, melhor serviço que esse não lhes pode prestar. Com efeito, os vadios não ficam muito além do julgamento do senhor presidente. Para começar, é preciso uma boa dose de astúcia e de teimosia para os conseguir levar a participar na primeira instalação da sala de aula, mal caiada e muito mal limpa. Logo a seguir vêm as disputas, as cotoveladas, as ameaças, que criam uma atmosfera de desordem em que é evidente que o raciocínio sensato não tem sequer a menor oportunidade de se introduzir. Inquieto-me pela garganta delicada de Freinet, que ainda vai ter muito que se cansar até conseguir restabelecer a ordem e que suportar a nuvem de poeira que constantemente se levanta do assoalho, incerto, impossível de varrer devidamente. Mas o que vale é que a alma da criança nunca tem só aspectos negativos e, tal como sucede em todas as classes, em breve se distinguem os elementos dóceis, profundamente curiosos, como o Lulu, o Eugênio Ruiz, o Aldoli, o André, os turbulentos fáceis de dominar, como o Janot, o Thomas, o Pellegrin, o Beckett, e os desordeiros inveterados com um barulho protótipo, na pessoa do Lagório. Quem foi o autor daquela mancha de tinta ali naquela parede que a pintura de cal não conseguiu tapar por completo? Foi o Lagório, de uma vez que jurou que ia cometer uma façanha e que, por pura gabarolice, fez o tinteiro voar por cima da cabeça do professor. Os entalhes nos bancos, os azulejos partidos, a velha cadeira bamboleante, o que são senão provas dos tumultos permanentes que bastavam para justificar que o velho professor primário tivesse o cuidado excessivo de fechar a porta da sala, à chave, assim como a porta principal nos intervalos entre as aulas. Então, a turma não era fácil, né? Pelo que a gente está vendo. Mas muito parecido com o início, né, da trajetória de Freinet lá em Bar-sur-Loup também. Mas Freinet empenha-se imediatamente em fazer desaparecer as marcas sugestivas daquele recente passado, tão recente a ponto de ameaçar invadir o presente e mesmo dominá-lo. Para lisonjear o Lagório, desenhei um esboço da sua cara boêmia em meia dúzia de rabiscos e escolhi-o para me ajudar a pregar na parede, precisamente no sítio da mancha, esse mesmo desenho que tanto agradou ao seu amor próprio. Lá arranjamos a cadeira e as mesas o melhor que pudemos, trabalho que apaixona todas as crianças por ser tão diferente dos trabalhos escolares habituais. A maior alegria que tem é a da confecção de uma mesa para a imprensa. Mandamos aplainar 4 sólidos pés de carvalho ao carpinteiro da aldeia e, com auxílio de uns pregos compridos, fixamo-los ao encaixe do estrado com grandes e sonoras marteladas. Que rica mesa! Até dá vontade para uma pessoa se sentar nela ou para dar espetáculo fazendo o pino em cima dela, andando com os pés para o ar. Então,
ele começa a envolver, né, as crianças no trabalho de reorganizar a sala de aula, e ao mesmo tempo, principalmente aquelas que mais estão agitadas ali, né, que não conseguem parar, que são justamente aquelas que querem se manter ativas, né, na escola, e que a escola tenta a todo custo reprimir. Não, calma, não íamos agora ter um trabalho destes para vos dar oportunidade de brincar aos saltimbancos. Façam o pino lá fora, a mesa é para pormos o material de impressão. O material de impressão? Toda a classe está sufocada, comprimem-se em volta do professor, que está a desembalar sua mercadoria com todos os cuidados. Olha, olha, letras. Ah, M. Ah, tá lá um O, tá lá um I. Para que isto serve, senhor professor? É para a classe toda. É de cada um de vocês, do Janot, do Castelli, do Pellegrini, do Lagório, e também me pertence a mim, que trabalho com vocês. A aparição de um material escolar novo e posto daquela maneira tão decidida à responsabilidade das crianças desconcerta-as por momentos, mas logo lhes lisonjeia, o orgulho pouco a pouco desperta nelas o orgulho, mas logo lhes lisonjeia o orgulho. Pouco a pouco desperta nelas uma certa prudência em relação à sua utilização e logo um certo respeito os começa a invadir. Ao contrário do que eu a princípio tanto receava, não se verifica a desaparição dos caracteres de imprensa para dentro dos bolsos dos ladrões inveterados, ou o seu envio pela janela fora, as mãos cheias, num acesso de raiva, nas alturas em que a composição se tomava demasiado difícil. Não, pelo contrário, ao varrerem a sala, abaixam-se para apanhar as letras que caíram e ouve-se da boca do próprio Lagório: quem foi o bruto que deixou cair um M maiúsculo? Francamente. O primeiro texto impresso é bastante explícito sobre a inexperiência das crianças em se exprimir, em conseguir que a impressão participe da sua personalidade interior. A nossa aldeia. A aldeia de Saint Paul está situada entre Cannes e Vence. Em linha reta está a 3 km do mar e indo pela estrada está a 8 km. O carro elétrico passa em Saint Paul. Há um autocarro que faz o caminho Saint Paul-Nice 2 vezes por dia. Leva 1 hora a chegar a Nice. Então esse é o primeiro, embaixo, né, todos. O primeiro texto, né, que eles escrevem. E é impresso, né? Mas a correspondência interescolar, que foi logo estimulada, constituiu uma motivação para o texto livre e situou a imprensa no próprio coração da vida da classe, que se foi desenrolando pouco a pouco dentro de uma certa ordem que por vezes se aproximava ligeiramente da harmonia. Contudo, não se tinha atingido o ponto ideal. Sejamos francos e confessemos que foram necessárias várias semanas para ir conseguindo criar em cada dia, mercê de uma vigilância permanente, uma atmosfera de calma e de confiança, indispensável ao bom prosseguimento de uma escola centrada na própria vida da criança. Embora frequentemente penosas, devido ao hábito de dispersão dos espíritos, as horas de aula cedo se tornaram realmente encorajadoras e até em certos dias, quando todas as atenções se deixavam hipnotizar por um interesse mais intenso, pudemos nos abandonar a um sentimento de êxito quase total. Contra o que era de esperar, o que infelizmente veio complicar a situação foram os períodos entre as aulas. Para demonstrar a sua confiança nas crianças, Freinet deixara a escola e o portão abertos. Os rendeiros humildes que viviam longe da aldeia e traziam a sua refeição podiam assim instalar-se comodamente no recanto abrigado que fazia de pátio, para comer o seu magro jantar a uma mesa comprida e improvisada. Os alunos da aldeia podiam até entrar livremente antes das aulas começarem e vir para a aula acabar um trabalho ou dar o último retoque num pormenor qualquer que lhes tivesse prendido a atenção. Ao princípio todos se comprometiam a cumprir com um mínimo de moderação e de disciplina, necessário para evitar histórias. Mas o pior é que, para lá da promessa, estavam os instintos violentos desses garotos turbulentos, sempre prontos a injuriar, a enfurecer-se, a assanhar-se em cóleras já legendárias. E ele está tocando no próprio aspecto cultural, né,
das relações ali entre os meninos, que eram de muita violência, né? Que era de muita violência. E que não é possível quebrar com isso de um dia para o outro, né? Quando regressávamos do nosso passeio cotidiano, a 1 hora, havia sempre socos, batalhas, acabando em ferimentos e galos, dentes partidos e até orelhas arrancadas. Fechar as portas, pôr as crianças na rua, não era solução e de nada serviam os sermões. Não é com palavras que se resolvem diferendos nos quais as crianças põem todo o ardor dos seus instintos combativos. Logo a seguir, e com os meios disponíveis, tentávamos resolver rapidamente os casos violentos e de novo empenhar as crianças num ponto de interesse coletivo, num trabalho comum cujo êxito seria inevitavelmente um meio de criar a solidariedade indispensável à vida em comunidade. Então, apesar de todo esse esforço, né, de Elise Freinet, havia essa questão das relações, né, que salta aqui. E eles tentavam resolver isso através da conversa, mas ao mesmo tempo tentando retomar, né, rapidamente o interesse coletivo no trabalho, para que através do trabalho essas relações de comunidade se estabelecessem, né? Vamos ver se isso vai ser o suficiente. Quanto maiores eram as vitórias obtidas por um ensino humano que conferia ao indivíduo o seu papel de generosidade, na medida em que o incorporava na comunidade, tanto mais facilmente se resolviam os choques entre rendeiros e citadinos, franceses e italianos, ricos e pobres, porque na realidade os conflitos derivavam das violentas oposições sociais. Só mesmo toda a intuição do professor e uma meticulosa observação das mínimas ocorrências da vida da escola é que conseguiriam levar à constituição de equipes de trabalho em que se juntavam elementos rivais. Conseguindo a vitória, pertenceu à escola, que se tornou progressivamente num lugar vivo de reunião, num centro indissolúvel de vida, mas que estava para ser posto à prova de uma maneira tão trágica. E aí a questão era as equipes de trabalho, né? Como essas espécies de pequenos grupos dentro de uma comunidade maior que era a turma, né? E a gente consegue já visualizar que é importante, diferentemente da sala de aula tradicional, em que o professor se relaciona com a turma inteira e que essa turma, né, se relaciona entre si, causando uma espécie de desatenção generalizada. O trabalho aqui deles leva a pensar nessa divisão em pequenos grupos, né, pequenas equipes de trabalho. Então é uma das maneiras como eles começaram a pensar essa nova organização da escola. De um modo geral, estes começos em Saint-Paul foram particularmente penosos. Nunca mais acabavam de nos caiar a casa. Uma vez que não podíamos desembalar o material cooperativo, tínhamos imensas dificuldades em enviar as numerosas encomendas solicitadas cada vez com maior urgência. Então começa a dificultar, né, a conciliação, né, desse trabalho. Isso começa a se tornar difícil, aliás, a conciliação desse trabalho da cooperativa com o trabalho na escola, né? Tínhamos imensas dificuldades em enviar numerosas encomendas solicitadas cada vez com maior urgência, né? Que a cooperativa estava em fase de crescimento e ele se adaptando a uma nova escola, né? Ao longo de várias semanas, a CEL não passou de uma série de caixas abertas colocadas sobre as escadas, uma em cada degrau, em equilíbrio mais ou menos instável. Vasculhava ora numa, ora noutra, levando os diversos artigos para cima da mesa da cozinha, onde eu própria fazia as encomendas. As direções de L'Educateur é o educador, né? De Lagerbe e das Enfantines, a colocação das cintas nas revistas, iam me roubando o tempo todo. Quanto a Freinet, esse como de costume tinha a cabeça cheia de projetos. A sua espantosa capacidade de trabalho permitia-lhe o prolongamento do dia de trabalho de acordo com as necessidades do momento. Já a pé,
Já a pé, às 4 da manhã, o que passará a constituir um hábito, deitando-se às 11 da noite, enfrentava sem jamais desfalecer tudo que na véspera a sua vontade férrea lhe propusera. Pouco se importava com a precariedade destes tempos de transição, adaptando-se à desordem, radiante com o seu fim de vida, com o seu fim de dia, radiante com o seu fim de dia, pronto para o ataque no dia seguinte. A sua saúde? Nem sequer pensava nela. Por vezes subia as escadas como um velho, apoiando o peso todo do corpo a corrimão, mas quando se sentava à secretária, arrancava com um entusiasmo capaz de deitar abaixo qualquer tarefa. Acabamos por instalar ao fundo do corredor, numa divisão independente, o seu autêntico escritório ideal, com prateleiras vergando ao peso das papeladas, com os vários arquivos a acotovelar-se em cima de uma prancha larga que corria ao longo das paredes, e entregava-se a fundo ao prazer de matraquear na Underwood sobre a sua secretária desengonçada, calçada às 3 pancadas, onde se espalhavam cartas e circulares juntamente com os embrulhos feitos por mim, constituindo um correio já bastante volumoso para a altura. Então ela relata como ela estava aqui envolvida, né, na organização das revistas, né, que eu acho que eles já tinham três, que era o Educador, La Gerbe e Infantines, terminando de organizar as revistas, né, provavelmente após a impressão para enviar. E Freinet totalmente imerso nos projetos, né? Enfim, uma rotina muito pesada, né? Dormia 5 horas por dia. E estava sempre envolvido, né, no projeto como um todo, tanto da escola quanto da cooperativa. Todos os dias faltava o dinheiro necessário para os portes do correio. No princípio desse ano escolar, a caixa da cooperativa estava vazia. O dinheiro que podíamos ter economizado durante as férias levara-o à mudança. Contrariamente à nossa esperança de eu ficar finalmente nomeada para a escola feminina, a velha professora enferma não se reformou, o que não impediu que se tornasse uma amiga agradável e delicada que não deixaria de o ser mesmo nos momentos mais difíceis da nossa permanência em Sampo. Seja como for, a verdade é que, apesar das complicações destes primeiros tempos, o primeiro ano passado em Sampo foi um ano magnífico para os destinos da cooperativa. O Congresso de Paris, com a sua atmosfera fraterna e entusiástica, tinha dado novo ânimo aos aderentes que tinham participado nele. Regressados às respectivas escolas, tomaram a peito a decisão de prestar à obra comum uma colaboração mais fiel, mais generosa. Segundo parece, seguiram mais a fundo e com uma atenção mais aturada à própria vida da sua classe, pondo além disso toda a sua habilidade ao serviço do aperfeiçoamento das técnicas, tanto no que se referia ao seu rendimento, como ao espírito que as animava. Então há um envolvimento, né, dos, dos cooperados, né, dos professores que estão participando da cooperativa e uma colaboração generosa por parte deles, né, pelo menos nesse início da, do trabalho de Freinet e Elise em São Paulo. Testemunham os boletins da tipografia na escola desse ano. E assim, ao fim de alguns meses de colaboração intensa, Freinet previa com uma certa razão um enriquecimento progressivo da revista, na qual todos teriam algo a dizer. É sobretudo pelo fato de esta experiência, que é a tipografia na escola, não poder ser obra de um só, de esta só se poder afirmar com entreajuda e cooperação, que este boletim será a alma das nossas técnicas, fator essencial do seu melhoramento e do seu êxito. No fim do ano de 1928, saiu o livro Acabemos com os Manuais. Nele, Freinet precisava a sua técnica de trabalho praticada sem manuais escolares e através de uma adaptação do ensino à natureza da criança. Todos estes princípios formulados em Acabemos com os Manuais, retomou-os e desenvolveu-os Freinet nos livros posteriores. Então ele, de certo modo, já começa aqui a pensar na substituição desse material escolar, né, do livro didático, que, enfim, ainda tinha um aspecto de apostila,
pelos próprios trabalhos produzidos pelas crianças, né? Uma intuição que eu acredito que ele já tinha nessa época. E a gente vê também que as próprias técnicas elas foram evoluindo justamente pelo engajamento, né? Pela participação dos professores da cooperativa, porque não era mais Freinet sozinho desenvolvendo uma técnica, né? E percebendo o que funciona e o que não funciona. Eram dezenas de pessoas e professores colocando em prática e percebendo as dificuldades e trocando ideias sobre como superar essas dificuldades em cada contexto, né? Alarga-se o horizonte. Não, vou até acrescentar essa questão aqui, né? Cooperativa, dificuldades financeiras, se consolida por meio de 3 revistas: O Educador, da Gerbe, e a outra era Infantins. Há um compromisso por parte dos professores cooperados, tanto a nível financeiro com o apoio, quanto a nível pedagógico, ao buscarem aplicar as técnicas e desenvolvê-las. Coletivamente por meio da reflexão sobre a prática e da troca que muito além daquilo que Freinet poderia avançar. Pronto. Vamos lá. Alarga-se o horizonte. O Congresso de Paris, né, de que já falamos, tinha lançado um programa audacioso que já continha todas as futuras atividades da CEL e que, no espírito de Freinet, ultrapassava a simples concepção de técnicas. Então, já desse congresso, né, eles já estavam desenvolvendo algo que ia muito além de puras técnicas, né, de concepção tecnicista, vamos dizer assim, de uma proposta nova, né, de educação. Desde o princípio tivemos a ocasião de verificar. Freinet tinha pressentido o valor privilegiado da tipografia na escola, o maravilhoso utensílio de libertação do pensamento infantil e de ligação permanente da criança com o meio. Mas agora que esse extraordinário utensílio está em poder dos práticos, como irão estes empregá-lo? O utensílio, tal como a máquina, vale conforme o emprego que dele se fizer. E aqui ele já coloca uma questão atual para a gente, né? Do mesmo modo que o capitalista se serve da máquina para oprimir as massas, assim uma pedagogia de vistas curtas só pode levar a imprensa a perpetrar práticas obscurantistas, né? Então, que é fantástico essa questão que se coloca. Do mesmo modo que o capitalista se serve da máquina para oprimir as massas, assim uma pedagogia de vistas curtas só pode levar a imprensa a perpetrar práticas obscurantistas, a tornar-se num elemento da perpetuação de tudo que é antigo e da limitação de tudo que é novo. Isso leva-o logo a precisar o valor relativo do utensílio e a prevenir os seus adeptos contra o risco de se tornarem simples mecânicos de uma máquina, que no entanto é apresentada como sendo a ideal. Então aqui ele coloca uma questão fundamental que vem até os nossos dias, né? Que uso
O que torna algo revolucionário, uma técnica, uma tecnologia, uma prática, não é ela própria em si, porque ela em si pode ser utilizada de diversas maneiras, né? Inclusive de maneira a reproduzir o estado do mundo que a gente quer transformar. Então ele já coloca aqui a questão fundamental que o uso da imprensa na escola não pode ser a simples reprodução mecânica do uso que o capitalismo, né, já faz da imprensa na sociedade, né? Que não é uma tarefa simples, né, pensar isso. No número de outubro de 1928 da imprensa escolar, né, a publicação deles, começa por insistir na determinação das diferenças essenciais que existem entre as técnicas e o método. As técnicas constituem a base da aquisição, os processos mais eficientes de apreensão do mundo. O método é a arte de as utilizar com vista a uma maior libertação do homem no sentido de uma ciência completa do mundo. O consciente de que a insuficiência da nossa formação de professores, aliás, consciente de que a insuficiência da nossa formação de professores primários limita o acesso ao método e ao traçado das perspectivas da ciência, Frenet, já em Paris, tinha, digamos, delimitado o raio de ação da cooperativa do ensino leigo. Da prática nascerá uma compreensão mais vasta do método. Assim, neste primeiro número, de outubro de 1928, especificava que, ao afirmar que a nossa revista será pedotécnica, fixamo-nos uma tarefa muito concreta, cuja importância não deve passar despercebida a ninguém. No que respeita à tipografia na escola, pesquisa de material adequado para os diversos anos, conselhos técnicos sobre o trabalho de impressão, diretivas para a utilização desta técnica nas classes, organização do intercâmbio escolar, edição de livros de trabalho para professores e alunos, etc. Se por momentos e apenas dentro deste campo específico ultrapassarmos os limites tecnológicos que estabelecemos para a abordagem do esboço de um método, falo-emos unicamente na convicção de que as revistas pedagógicas já existentes, convencidas do valor da nossa técnica, empreendam essa pesquisa que, aliás, lhe compete a elas. Quanto ao cinema, o nosso programa surge por si, fornecer uma documentação vasta e precisa sobre os aparelhos de projeção, publicar todas as informações técnicas suscetíveis de auxiliar os educadores a adquirir os aparelhos mais recomendáveis, exercer uma seleção pedagógica severa sobre os filmes e, se possível, favorecer a realização de bons filmes educativos, estabelecer os mínimos pormenores das modalidades de utilização do cinema em educação, estudar os problemas administrativos que se levantam com a evolução desta técnica, lançar investigações semelhantes sobre o rádio, ainda tão pouco utilizada nas nossas escolas, para auxiliar os professores inovadores. E aí ele fala: as técnicas educativas. Não podíamos restringir a nossa atividade ao estudo destas três técnicas. Contribuiremos com uma documentação tão completa quanto possível sobre as variadas técnicas educativas modernas. Escusado será dizer que o nosso trabalho terá decididamente uma feição internacional. De hoje em diante, a pedagogia atual não pode conhecer fronteiras e empenhar-nos-emos em derrubar os obstáculos erguidos pelas diferenças de idioma entre os educadores do povo. É interessante como aqui, acima, quando ele fala da tipografia, né, ele vai colocar em questão justamente isso, que essa questão, essa diferença entre a técnica e o método, né? Então ele vai dizer: pesquisa de material adequado para os diversos anos, conselhos técnicos sobre o trabalho de impressão, diretivas para a utilização desta técnica nas classes, organização do intercâmbio escolar, edição de livros de trabalho para professores e alunos. Então aqui ele já está misturando uma coisa com a outra, né? Não é só uma questão de técnica, mas uma integração, né, entre todos esses aspectos que envolvem a imprensa na escola, né? Como também em relação ao cinema, que ele coloca aqui embaixo, e a indicação do estudo em relação ao rádio também. Opondo de uma maneira um tanto arbitrária, talvez, essas noções de técnicas e de métodos, que ainda só tinha em mente a um nível intuitivo, Frenet contava provocar um efeito idêntico ao que se observa quando
se atira uma pedra a um charco e suscitar no mundo pedagógico uma espécie de discussão geral, o que teria levado a Cell a situar-se publicamente não só no plano intelectual como no social, mas o charco permaneceu imóvel e indiferente como dantes. Então Freinet voltava à carga, sente que se vai iniciar algo. Ele próprio fez sozinho uma experiência concludente no plano pedagógico e social, cujo vigor e unidade quer conservar a todo custo. Está ciente do imenso valor da técnica, mas também reconhece a necessidade imperiosa de dar uma nova orientação a essa técnica no sentido do grande movimento social nascente, da eficiência, da ciência, da arte. Tudo isto constitui o método. Vamos citar quase todo o texto desta tomada de posição, que a partir deste momento nos parece essencial, visto que constitui a própria inspiração da pedagogia de Freinet. Saiu no número de 1928 da imprensa escolar com o título Para um método de educação nova nas escolas populares. Vamos ver. Esta grandiosa palavra, método, foi tão aviltada pelos autores de manuais de todos os gêneros que hoje nos é difícil atribuir-lhe o sentido preciso e completo que desejaríamos que tivesse em educação. Quem diz método, diz sistema de educação baseado em elementos sólidos e cientificamente provocados e coordenados de um modo perfeitamente lógico. Ora, o que acontece é que a ciência pedagógica está ainda nos seus primeiros balbuciamentos e entre os métodos atualmente existentes não há nenhum que se possa arrogar a tal. Só a Igreja, que despreza a ciência e se apoia solidamente, pensa ela, na revelação e na fé, tem o seu método próprio, garantido por séculos de emprego com os seus processos, as suas técnicas quase imutáveis, apesar de tudo o que tem sido descoberto. Métodos que, aliás, não buscam a libertação do indivíduo, mas apenas a sua submissão à ordem estabelecida, a sua cada vez maior sujeição aos mestres. A parte deste ensaio relativamente lógico, ainda não se criou um verdadeiro método de educação ajustado à pedagogia popular. Desde o princípio que a nossa escola nacional leiga idolatrou a instrução. Julgou que, ensinando os primeiros rudimentos de leitura, de ortografia e de ciências, contribuía para a elevação máxima dos cidadãos. Não falava com doce em quadros sinópticos através dos quais os alunos poderiam manusear uma verdadeira enciclopédia, estar preparados para falar fosse lá como fosse e para escrever um artigo do jornal ou um discurso para o parlamento versando assuntos que mal conheciam. Hoje em dia, tal como no tempo de Fontenelle, a sociedade dominante exige que a iniciem numa ciência completa do mundo, que lhe permita ler uma opinião sobre qualquer coisa sem necessitar de passar por uma instrução especial, inspirar-se na filosofia do século XVIII, formar espíritos esclarecidos. Já nós sabemos o que significa. É vulgarizar os conhecimentos de maneira a tornar os jovens republicanos aptos a preencher um cargo honroso numa sociedade constituída conforme as concepções do antigo regime. É pretender que a democracia se modele pela nobreza desaparecida. É colocar os novos mestres no lugar mundano que os seus predecessores ocupavam. Então, ele coloca aqui, né, a necessidade de uma formação muito mais ampla do que uma mera instrução, né, que vai ali, enfim, ensinar os rudimentos, né, de leitura, ortografia e ciência. Mas acrescenta Sorel: processar-se-á no mundo uma grande transformação no dia em que o proletariado, tal como a burguesia de depois da Revolução, tiver adquirido o sentimento de que é capaz de pensar partindo das suas próprias condições de vida. A vulgarização científica, a ilustração estão ainda na base do nosso sistema educativo. A educação é relegada para segundo plano e só a muito custo dele conseguirá sair. Então, o que ele está colocando aqui também é que essa educação ela não serve para proletariado, né? Como ele coloca aqui.
Então é preciso que haja uma educação, né? Aqui ele vai falar, né? Processar-se-á no mundo uma grande transformação no dia em que o proletariado, tal como a burguesia de depois da Revolução, tiver adquirido o sentimento de que é capaz de pensar partindo das suas próprias condições de vida. Então, sem pensar a partir do lugar onde a gente está, da situação em que a gente se encontra, é impossível a gente chegar a um grau de emancipação que permita transformar a nossa vida e o mundo, né? É isso que ele traz, assim, se diferenciando daquilo que é pregado, né? De que é feito, daquilo que é feito a partir da ideia de instrução, né? Que até a gente pode remeter àquela ideia do mestre ignorante, né? De Rancière. A diferença entre instrução e emancipação. A vulgarização científica, a ilustração estão ainda na base do nosso sistema educativo. A educação é relegada para segundo plano e só a muito custo dele conseguirá sair. Então ele diferencia também, né? Instrução de educação. Né? Em conformidade com este modo de encarar o papel da escola, aplicamos-nos em criar métodos de instrução, métodos de aprendizagem da língua, da redação, da aritmética, da ortografia, etc. Cada disciplina tinha o seu método. Mas não será que esta palavra método foi usurpada e será que se tinha o direito de chamar métodos e processos a quantos deles que não se apoiavam sobre algum dado certo e que, aliás, eram todos os anos destronados e ridicularizados por vezes por outros processos? Não que acreditemos na impossibilidade de criar um método científico, por exemplo, para a leitura, mas tudo isto pertence ainda a um futuro muito longínquo, quando a pedagogia tiver revelado todos os segredos do dinamismo infantil. Todas as tentativas realizadas até hoje, mesmo as mais audaciosas, se tornaram caducas, né? Se tornaram caducas. Mas podem tornar-se nocivas se, tal como muitas vezes se fez, processos baseados numa falsa ciência só contribuem para estupidificar a criança em vez de contribuir para a sua verdadeira educação, no sentido de emancipação, né? Esses fatos demonstram-nos a necessidade da existência de um plano geral, de um método de educação que indicará o caminho a seguir pelos diversos processos de instrução e de educação, a que erradamente chamavam métodos e aos quais daremos o nome de técnicas, e isto se quisermos deixar de desperdiçar os nossos esforços. Portanto, a nossa única preocupação não consiste apenas na instrução do povo. Esta demonstrou com bastante aparato que na maior parte das vezes não passa de destruição da alma. Não tornou o homem melhor e privou-nos frequentemente de tesouros de bom senso e de originalidade que os povos ignorantes nos revelaram. É interessante como aqui ele começa a chamar, por exemplo, a instrução, né, as maneiras ou as práticas de leitura e de escrita de técnicas, né? E o método seria algo mais abrangente, que integraria essas técnicas de maneira emancipatória, né? De maneira emancipadora, que ele chama método de educação, ou de uma maneira, né, conformadora, né? De maneira disciplinadora, né? Como a ideia talvez de um método de instrução ao invés de um método de educação, né? Mas ele já diferencia aqui isso, que uma coisa é técnica, outra coisa seria o método, né? Que é o conjunto de utilização dessas técnicas, né? É o conjunto de técnicas e a maneira como a gente as utiliza. Vamos anotar aqui, né? Técnica do método. As técnicas seriam atividades como aquelas voltadas à leitura, à escrita,
etc. E o método seria a integração dessas técnicas em todo maior que as unifica. Uma abordagem que pode servir a educação quanto a emancipação ou como instrução quanto forma de dominação. Portanto, a nossa única preocupação não consiste apenas na instrução do povo. Esta demonstrou com bastante aparato que na maior parte das vezes não passa de destruição da alma. Não tornou o homem melhor e privou-nos frequentemente de tesouros de bom senso e de originalidade que os povos ignorantes nos revelaram. A escola afirma, FV, no número de novembro do Ensino Público, acredito, tem mais e melhor a fazer que transmitir o saber. Aquilo que é vasto também não é o saber, nem sequer a descoberta, é a investigação. O espírito não é um sótão que tem de se encher. O espírito não é um sótão que tem de se encher, mas uma chama que tem de se alimentar. Não é o conhecimento adquirido, a ciência aprendida e assimilada, mas sim uma atividade vigilante, colocando sem descanso novos problemas, inventando, combinando, organizando os fatos segundo relações ainda por perceber. Então aqui ele coloca como motor mesmo da aprendizagem, da educação, a investigação, a descoberta. Né? Não é, aliás, não é o saber nem sequer a descoberta, é a investigação. O espírito não é um sótão que tem de se encher, mas uma chama que tem de se alimentar, como se o grande fundamento da educação fosse essa curiosidade ininterrupta, né? Essa continuidade de continuidade provocativa da própria atividade de aprender, né? Continuidade provocativa dessa própria atividade de aprender. Então se aproxima muito da ideia de desejo, né? da esquizoanálise, da potência, né? De uma vida potente em Spinoza. Então tem muita coisa em comum aqui com essa vida que está todo o tempo buscando se diferenciar, se expandir, né? Modificando a si mesma e produzindo diferenciação no mundo a partir disso. O bom senso de pessoas como Rabelais, Montaigne, Rousseau, Pestalozzi está em vias de reconquistar os seus direitos. Para que uma criança se eduque, não precisa de engolir todas as matérias que lhe são apresentadas de uma forma mais ou menos atraente. Precisa de agir por si mesma. Precisa de criar. A vida como produção de si, né? Já coloca aqui. Além disso, e sobretudo, é preciso que ela viva num ambiente normal e não que cabeceie nas nossas modernas prisões da juventude. Viver o mais intensamente possível, não é esse o objetivo último de todos os nossos esforços? E não devia a escola ter como principal tarefa o desenvolvimento máximo das possibilidades de alcançarmos? Que é maravilhosa essa passagem, né? Vou até copiar porque ela é muito precisa assim, né? Quando ele coloca assim uma espécie de fundamento mesmo filosófico da educação, né? Para que uma criança se eduque, não precisa de engolir todas as matérias que lhe são apresentadas de uma forma mais ou menos atraente. Precisa de agir por si mesma, precisa de criar. Além disso, e sobretudo, é preciso que ela viva num ambiente normal e não que cabeceie nas nossas modernas prisões da juventude. Então aqui ele já coloca várias questões, né? Não só a questão de que a criança ela precisa alimentar esse interesse, essa curiosidade. Esse interesse, essa curiosidade
Só corrigir aqui. Não só que a criança precisa alimentar, né, esse interesse, essa curiosidade, que se expressa pela criação, mas ao mesmo tempo é preciso cuidar do ambiente que isso acontece, né? Para que esse ambiente ele estimule essa convivência equilibrada, né? Essa convivência criativa, essa convivência ética, essa convivência comunitária entre as crianças e os jovens, mas que ao mesmo tempo ela permita que essa tarefa principal, né, ou essa função principal da educação se dê, né, que é produzir esse ambiente em que a criação se torna possível, se torna o motor mesmo do processo educativo, né? Então, muito, muito forte esse trecho aqui, né? Vamos lá. A noção de escola ativa, entusiasticamente criada pelo Sr. Ferrier, já não nos satisfaz completamente. Bem sei que Ferrier entende a palavra na sua total acepção de educação nova, mas para que as posições fiquem claras é necessário que precisemos bem os termos que empregamos. A noção de atividade pode condicionar as nossas técnicas. Mesmo entendida no seu sentido mais lato, não implica a mudança de orientação da escola tal como nós a preconizamos. Aliás, a palavra educação parece-nos suficiente. Aliás, a palavra educação parece-nos suficiente. Com efeito, na antiga escola, às vezes o professor primário instruído tem a pretensão de educar os seus alunos. A isto respondemos que é a própria criança que se deve educar, construir, com a ajuda dos adultos. Então aqui é a própria criança que é a autora da sua própria educação, obviamente mediada, né, pelos adultos. Nós deslocamos o eixo educativo. O centro da escola já não é o professor, mas a criança. Não temos de procurar aquilo que favoreça a comodidade do professor, nem tampouco as suas preferências, a vida da criança, as suas necessidades, as suas possibilidades. Eis o que está na base do nosso método de educação popular. Aqui ele descreve justamente aquilo que José Pacheco toca lá na frente, né, quando ele desenvolve o trabalho dele lá na Escola da Ponte e em outras escolas, né? Que a questão é passar do paradigma centrado no professor para um paradigma centrado na criança, e que depois ele vai levar além e dizer que a gente precisa finalmente chegar num paradigma em que o centro seja a relação, né? Mas aqui Freinet já intui isso assim de maneira precisa, né? Não temos de procurar aquilo que favoreça a comodidade do professor, nem tampouco as suas preferências. A vida da criança, as suas necessidades, as suas possibilidades, eis o que está na base do nosso método de educação popular. Então, ele vai desenvolver ainda mais isso que ele coloca aqui atrás como uma base filosófica, e vai definir, ou vai convocar, né, a pensarmos processo educativo em que saímos do professor como centro para buscarmos construir um método educativo em que as necessidades e possibilidades da criança estejam no centro do processo. Chamar a isso um método é sim uma simples orientação ideológica. Não pretendemos estar aptos a estabelecer desde já aquilo que mais tarde virá a ser o método.
Mas, apoiando-nos nos ensinamentos que recolhemos nos nossos melhores pedagogos, podemos afirmar, pelo menos, eis os fundamentos corretos de uma educação que liberte a classe trabalhadora. Como haveremos de conseguir a observância desta linha metódica com o máximo de proveito? Aí se acha a base do problema realista que nos propomos estudar em toda a sua complexidade. Organização material e social da escola, ritmo do trabalho escolar, modalidades do desenvolvimento integral das crianças, etc. Então aqui ele vai colocar o problema, né, que isso traz, que essa concepção que ele define traz, né? Como organizar a escola material e socialmente, né? Então vamos colocar aqui. Essa proposta recoloca para Freinet o problema de uma educação que liberte a classe trabalhadora. Que tal questão passa pela organização material e social da escola, o ritmo de trabalho, as modalidades do desenvolvimento integral da criança, que seriam as maneiras de desenvolver a criança de modo integral. As crianças em todas suas dimensões. A esse respeito, não vamos de modo nenhum falar de métodos, mas somente de técnicas educativas. O que pretendemos com esta nova denominação é mostrar, primeiro, que as diversas soluções que apresentamos para estes problemas nada são em si mesmas sem o espírito do método ao serviço do qual tem a obrigação de se colocar. Então, as técnicas têm que se colocar a serviço do método, né? Segundo, esses processos, por muito recentes e bem estudados que sejam, são feitos à nossa medida, isto é, estão sujeitos a frequentes modificações, a constantes aperfeiçoamentos, a fim de assegurarem um avanço para um ideal educativo. Então aqui ele coloca outra questão primordial, né? Que Freinet conclui. Freinet não conclui, né? Que não concluiu ainda, mas indica que as técnicas ou processos, por serem feitos de acordo com as necessidades e potencialidades de cada contexto, devem permanecer sempre experimentais, no sentido de estarem sempre em constante aperfeiçoamento. Sempre em constante aperfeiçoamento e sendo modificado, no sentido de estarem sempre em constante aperfeiçoamento, sendo modificados, né? Sendo modificadas
de modo a permanecer coerentes com os ideais educativos, que a gente pode até questionar aqui, né? Porque, enfim, a ideia abstrata de ideais educativos pode ser uma armadilha, mas a gente poderia pensar uma ideia mais contemporânea, né? De modo a resolver as problemáticas postas pelo contexto escolar e social. Que é uma forma da gente entender que os problemas vão estar sendo sempre recolocados, né, na escola. A gente nunca vai chegar numa escola ideal, perfeita, que não há problema, que funciona de maneira 100% ideal. Então, os próprios problemas eles vão estar revelando no cotidiano aquilo que precisa ser ajustado, precisa ser aperfeiçoado, precisa ser repensado, refeito, né? Desse modo, pelo fato de ter alargado horizontes no sentido de uma renovação que para alguns foi feita de maneira um pouco imprudente, Freinet torna-se de novo no prático, abarca a realidade de perto, acerca-se dessa escola do povo que é o nosso laboratório vivo, o nosso campo de trabalho. Então é um laboratório vivo, né? A escola precisa ser um laboratório vivo. Laboratório acho que é uma definição assim muito boa, né, em relação a que as técnicas elas não se fixam, né, numa forma, e o método em si, né? As técnicas e o método não se fixam, portanto, em uma forma definitiva. Antes de mais, o nosso grupo é um grupo cooperativo de professores primários. Não que nos julguemos presumidamente os únicos capazes de realizar na prática algo de útil para a escola popular, mas pensamos, e muitas vezes a experiência nulo demonstrou, que só os professores que estão dentro do processo, que lutam todos os dias, a todos os minutos, com a angustiante realidade, é que estão aptos para distinguir quais são os esforços educativos que lhes convêm. A libertação da escola popular começará por surgir da ação inteligente e vigorosa dos próprios professores primários do povo. Não queremos de modo nenhum ofender os inspetores do ensino primário, os professores do ensino médio, provavelmente, e superior, que seguem com simpatia o nosso esforço. Reconhecerão por si mesmos que quase sempre cada degrau que sobem na hierarquia os afasta profissionalmente da escola do povo e que por vezes lhes é difícil, para não dizer impossível, saber quais são as melhorias concretas que as suas generosas ideias nos trazem. Então aqui é outra questão, né, que ele coloca, de que o professor em sala de aula está pensando a partir desse laboratório vivo, desse chão da escola, né, dali onde as relações acontecem concretamente, e que isso vai se perdendo à medida que na escala, né, do ensino eles vão se tornando mais especialistas e mais abstratos em relação a um campo muito específico, né, que é o que acontece se a gente for pensar, né? Na escola primária tem um professor de turma, aí já no ensino fundamental 2 ali os professores vão se especializando, e na universidade isso é levado, né, no ensino médio também isso continua, e no ensino superior isso é levado a uma potência infinitamente maior, né, de abstração. Forçosamente idêntico ceticismo preside ao modo como os professores primários observam as realizações
levadas a cabo pelos pioneiros da educação nova contemporânea nas escolas especiais, cujas condições de favor e de exceção não poderão tão cedo ser postas em prática no nosso meio. E aí ele faz a crítica, né, a educação nova da época ali, que trabalha em escolas muito específicas cujas condições não podem ser generalizadas, né, para qualquer tipo de escola. Isto não significa que desprezemos as investigações dos filósofos, dos psicólogos, dos pedagogos, que numa outra esfera social trabalham lealmente pelo progresso educativo. Não ignoramos o muito que lhes devemos e não teremos dúvidas em apelar para a sua competência. Mas a escola popular precisa muito de manifestar suas esperanças e de, à luz dos acontecimentos passados, tentar instaurar para si própria um modo de vida saudável e natural, mesmo correndo o risco de escandalizar os pedagogos profissionais que estejam a soldo dos defensores do obscurantismo ou de todos os negociantes que enriquecem injuriosamente à custa das aspirações do povo. Então, ele vai falar que é preciso que a própria escola, né, primária, a escola popular, aliás, ela instaure, né, para si própria um modo de vida outro, né, que ele chama saudável e natural, mesmo correndo o risco de escandalizar os pedagogos profissionais, enfim. Então ele faz essa provocação, né, convoca os educadores primários a pensarem a sua própria educação a partir das condições em que eles estão inseridos, né. Atualmente há duas concepções opostas do problema educativo que partilham entre si o domínio da atividade escolar e pedagógica. Enquanto que os inovadores como Ferrier, Tabler, Gibb e um grande número de pedagogos suíços ou alemães tentam levar por diante a realização da escola ideal no seio da sociedade atual, abstraindo do mundo de cuja influência destrutiva se apercebem, os diversos representantes da educação oficial, pelo contrário, orgulham-se em permanecer de acordo com a prosaica realidade. Para eles, a vida social, o regime escolar, etc., são limites dentro dos quais temos de nos resignar a acomodar o nosso ensino. Então ele fala como se esses inovadores, né, que trabalham em condições muito especiais, né, no sentido de privilegiadas, a grande maioria dos professores estão presos ali na educação oficial e muitas vezes orgulhosos, né, de permanecer de acordo com essa reprodução da realidade, né, que é imposta ali. Para eles, a vida social, o regime escolar, são limites dentro dos quais temos de nos resignar a acomodar o nosso ensino. Defendem a opinião de que os educadores devem limitar-se ao trabalho escolar. Efetivamente, a maior parte dos nossos jornais pedagógicos empenha-se apenas nessa tarefa sem ideal: levar a exame a classe que lhe é confiada, abstendo-se de tudo que possa manchar a neutralidade ou fazer sombra ao poder. Então enfim, leva essa provocação, né, ao limite, à sua máxima potência, né, no sentido de os jornais pedagógicos deles na verdade aqui eu confundi, ele está fazendo uma crítica ainda mais severa aos jornais pedagógicos, né, e a esses representantes da educação oficial que estão inseridos no meio da educação primária, ou secundária, média e superior, que utilizam de jornais pedagógicos para incutir uma neutralidade e se submeter ao poder, né? Então aqui o que ele está fazendo é a crítica a essa perspectiva. No entanto, existe entre estas duas concepções uma posição possível, clara, leal, definida, que, como já sabemos, não terá os elogios dos nossos mestres, mas que entendemos ser a única digna dos educadores que se prezam. Vislumbramos a escola ideal, é certo. Sabemos nomeadamente que uma educação libertadora deve ser, antes do mais, uma ascensão livre e criadora, mas trabalhamos principalmente em contato com a mais dura das realidades.
Estamos em presença de crianças que muitas vezes precisam mais de pão ou de roupas do que de serem empanturradas com conhecimentos. As condições materiais são quase sempre deploráveis. Enfim, a vida anormal e imoral que nos rodeia há de fatalmente contrariar os nossos esforços. Temos, portanto, o dever de mostrar, de provar, de gritar que a educação que desejaríamos ministrar, tal como a definem os nossos melhores pedagogos, pressupõe a realização de certas condições materiais e sociais, sem as quais o nosso esforço está voltado ao malogro. É por esse motivo que nos encontramos na necessidade de situar na vida social todos os problemas pedagógicos que verificamos e estudar, ao mesmo tempo que as realizações pedagógicas, os problemas materiais e sociais que condicionam essas realizações. Então aqui ele traz fundamentalmente o quanto é preciso estar atento e se envolver com os aspectos sociais que determinam aquilo que acontece na sala de aula, né? Então é preciso, como ele fala lá agora, como a gente viu agora há pouco, que é preciso não só criar, colocar como no centro, né, esse ímpeto que é natural nas crianças de criar, de se diferenciar, de expandir o seu universo, de alimentar essa curiosidade que é inata na criança e que a escola muitas vezes faz definhar, mas ao mesmo tempo cuidar desse ambiente para que isso seja possível, né? Então não adianta de nada a gente ter essa visão a respeito da criança, saber desse potencial, sem a gente cuidar das condições que tornam possíveis que esse potencial seja desenvolvido, né? Sem criar essas condições, sem organizar o meio material e social para que isso se realize, né? Facilmente se compreende que uma tão vasta visão do complexo educação abrange as simples técnicas pedagógicas que uns 15 anos mais tarde iriam ser concretizadas por movimento dos métodos ativos, demasiado tardios, escolasticamente especializados. E ainda, quando depois da libertação Freinet tentar com uma certa violência reagir a estas estreitezas de ordem pedagógica, só será compreendido pelos seus velhos camaradas, os Alziari, os Faure, os Lagier-Bruno, Pichot, Boyal, Lallemande, que constituem a velha guarda dos pioneiros, os lançadores da primeira pedra do edifício Céu. Aqui eu acredito que ele faz uma crítica inicialmente a essa ideia de pegar essas técnicas e transformar em métodos ativos, né, que a gente hoje conhece como metodologias ativas, que seria um conjunto de métodos utilizado de maneira fragmentada e sem uma abordagem que unifique esses métodos ou essas técnicas, na verdade, né, se a gente levar ao pé da letra o que ele define como técnica, essas técnicas, sem integrar essas técnicas de modo a que elas produzam um mundo, né, uma visão de mundo como essa visão que ele tem de emancipação, né, da classe trabalhadora, de transformação a partir desse processo vital de criação e diferenciação do mundo a partir daquilo que nos move, né? Então aqui ela já antecipa que isso vai acontecer, né, daqui a alguns anos. Mas essa interação interna das técnicas e dos métodos acabou por abalar o mundo pedagógico e suscitar reações que cremos ser útil especificar. Primeiro temos o Sr. Dutil, professor da Escola Normal em Nancy, dando a sua adesão moral ao grupo da tipografia na escola. Num editorial, de fevereiro de 1929, Freinet publica a longa carta que Dutil lhe endereçou, carta essa que é uma espécie de reconsideração dos valores da pedagogia enquanto ciência e no plano internacional. Podemos aperceber-nos da probidade intelectual do Sr. Dutil por este começo de carta. Não quis responder à sua carta sem reler a tipografia na escola, sem ler. Acabemos com os manuais e sem ter passado de novo uma vista de olhos pela coleção da sua revista.
Nesse momento, suponho que compreendi bem as suas intenções e apresso-me a acrescentar que sou um dos seus. Eis a razão. Para mim é o seguinte o axioma que domina toda a pedagogia. É necessário partir da criança e basear toda a nossa pedagogia nas suas necessidades e a sua mentalidade. Trata-se de uma louvável inversão de valores e você aceita sem preconceitos. Daqui resulta que seguir a via inversa, ou seja, tomar como ponto de partida as nossas ideias de adultos para no fim fazer a criança a nossa imagem, é um contrassenso psicológico que terá forçosamente de conduzir à estupidificação da criança e mesmo a um desequilíbrio mental provocado por uma opressão excessiva e por um abuso de exercícios, quase todos eles exclusivamente intelectuais. Ainda neste ponto, identifico-me consigo. Bem entendido, outros educadores, ao que parece, compreenderam estas verdades e a escola ativa, as escolas novas, são um produto desta revolução. A palavra não é tão forte como pode parecer. Somente com mais frequência do que seria de desejar, acontece que estas tentativas se mobilizam a meio do caminho porque carecem destas duas bases sólidas, o conhecimento da criança e a criação de técnicas. Ainda neste ponto estamos completamente de acordo. Você baseia todo o seu ensino nas necessidades da criança e elaborou uma técnica notável, a tipografia na escola. E que ele conecta, né, a questão da organização material, né, e social com essas necessidades e possibilidades da criança, né. Contudo, diga-se em abandono da verdade, que quando fala das necessidades da criança, você se vê forçado a recorrer a processos empíricos, ou então a ir buscar ao método de Crowley os seus centros de interesse. Por quê? Porque ainda conhece muito mal a mentalidade da criança e porque só muito recentemente é que os trabalhos de Piaget começaram a desbravar esse terreno. Para este ponto, indico-lhe como absolutamente excepcional o livro de Vermeulen, Psychologie de l'enfant e de l'adolescente, né? Psicologia da infância e da adolescência, ou psicologia da criança e do adolescente, tomando como guia e consultando excelentes monografias sobre os instintos, ser-nos-á possível basear o nosso ensino nas necessidades reais das crianças de diversas idades, satisfazer as suas necessidades, educá-las. Esta é a tarefa da escola. Diz você muito bem, tornar os alunos aptos a satisfazer as suas necessidades, fornecendo-lhes todos os elementos que venham a contribuir para a sua instrução e o seu desenvolvimento. É neste momento que surge a necessidade de inventar técnicas apropriadas. A distinção que você faz entre técnica e método parece-me essencial. As técnicas são processos que foram descobertos para satisfazer as múltiplas necessidades da criança. Há, portanto, um grande número de técnicas possíveis. É também por esta razão que se usa esse termo para designar a ortografia e a aritmética, que são autênticas técnicas, permitindo à criança exprimir-se e comunicar o seu pensamento. Quanto aos métodos, devemos entendê-los como a realização ótima das técnicas descobertas. Se continuamos de acordo, conseguimos desbravar singularmente o terreno, resumindo. Como base, o conhecimento da criança, como objetivo, a satisfação e a educação das necessidades da criança. Como meio, técnicas harmoniosamente enquadradas no conjunto dos métodos. E quanto ao método, está agora a elaborá-lo e o seu livro, acabemos com os manuais, dá testemunho disso. E então, aquele que viria a ser o primeiro intelectual a integrar-se espontaneamente na CEL, terminava com estas palavras solícitas. Quanto a mim, ofereço-me para lhe fornecer documentação e até para colaborar consigo, caso me solicite. Com esta cumprida carta, pretendia somente levá-lo a perceber-se de quão longa é a via em que se lançou, ao longo do qual há trabalho bastante para todas as boas vontades. Menos favoráveis às ideias de Freinet serão talvez os autores de manuais e aqueles que pontificam nas revistas pedagógicas, hostilizam ligeiramente os neófitos aqui e acolá e pregam a simplicidade pedagógica, como Paul Gay, Manual Geral, aliás. Ou exaltam o valor do mestre, a fé, B6, Colaboração Pedagógica, deve ser revista, né, da época, ou jornais pedagógicos. Dentro do movimento atrasado da educação nova, os inventores de métodos, por sua vez, defendem-se. O Sr. Cousinet defende o seu método com um certo azedume.
Voltaremos a falar da retomada de posições ampla e humana desse grande educador que foi de Crowley, e por que os maldosos e os incompreensivos tinham, de certa maneira, subestimado um pouco por toda a parte a tipografia, rebaixando-a ao nível de um simples meio escolástico. Frenet pugna pelos seus valores com o entusiasmo que se pode imaginar. As suas respostas aos críticos revestem-se de uma tal atualidade que vamos sublinhar suas passagens essenciais. Mas antes eu vou dar uma parada por aqui, que acredito que já foi bastante coisa por hoje. A gente já caminhou bastante e viu como Frenet e ele se adaptam, né, à nova escola, a escola de Saint-Paul, e depois como Frenet vai, a partir dessa praxis, né, da sua experiência ali prática, ele vai desenvolver essa praxis, né, que é uma teoria sobre a partir da prática, né, e como ele começa assim a definir, né, conceitualmente a diferença entre técnicas e métodos, né, e vai especificar que há um conhecimento ali que ele já começa a conceber, né, a desenvolver a respeito da criança, né, de como funciona esse desejo por aprender da criança e como esse desejo funciona de certo modo, e ao mesmo tempo ele vai observar que para que esse desejo se desenvolva, né, na sua máxima potência ali, é preciso cuidar das condições em que permitem ou não que esse desejo ele aflore e se desenvolva através das técnicas, né, dos métodos, do conjunto de técnicas e da integração enquanto método, né? Então ele dá, enfim, vários passos em relação ao desenvolvimento dessa espécie de teoria a partir da prática, né? Reflexão teórica a partir da prática que ele desenvolve já há pelo menos aí 9 anos, né? A gente está por volta aqui de 28, 29. Então acredito que por hoje a gente fica por aqui. Então até a próxima.